Ainda tem aquele anel. O anel de noivado. Tá brincando? Eu carrego comigo desde... Você consegue identificar de que filme é essa cena? Capitão América, Homem de Ferro, Vingadores, Homem-Aranha. Mas ganharíamos tempo. Não? Pois é. Nem a atriz. We weren't in Spider-Man. Yes, we were. Homecoming. You were in Spider-Man. No. Yeah. I was in Avengers. No, you were in Spider-Man also. Numa época em que filmes de super-heróis repetem cada vez mais a sua fórmula, se tornando mais do mesmo, eu sinto que Homem-Aranha no Aranhaverso foi um respiro. O filme tem personalidade, não tenta esconder que foi baseado em história em quadrinhos. Muito pelo contrário, ele abraça isso da melhor maneira possível. Desde os créditos iniciais, percebemos que há algo de diferente. A forma de introduzir os personagens, o uso de balões presentes nas HQs, a paleta de cor vibrante própria traz toda uma identidade pro filme. Coisa que, honestamente, fazia tempo que eu não via. Em A Linguagem Visual, seu lugar na comunicação, Gombrich descreve que vivemos na era da imagem, e que, além disso, há o apoio e uma troca de informação muito relevante entre a linguagem escrita e a linguagem imagética. Se pararmos para pensar, os próprios quadrinhos utilizam essas duas formas de linguagem para ativar no leitor um entendimento mais profundo sobre a história e sobre os personagens. A utilização de características já conhecidas em outro meio, adaptadas para o audiovisual, faz com que o espectador sinta uma certa familiaridade com a forma, por mais que não seja algo tão recorrente assim. E analisando essas correlações e escolhas estéticas, a gente consegue perceber como que isso colabora para a construção do filme e o seu laço emocional com o espectador. Assistimos, percebemos as características, simpatizamos e internalizamos. Isso faz com que a obra se diferencie das outras obras do gênero, sendo lembrada, dentre outros fatores, devido à sua estética. Como disse o próprio Gombrich, a imagem completa e a imagem inesperada criam um enigma mental que nos prende por alguns instantes e nos faz apreciar e lembrar a solução. Em diversos momentos, o filme quebra sua ação em quadrinhos, mostrando diversos ângulos de um mesmo movimento ou atribuindo diferentes significados em tela. Nossa mente é estimulada a juntar todos os pedaços, criando um movimento que existe só na nossa cabeça. Uma certa confusão momentânea que transfere o sentimento do personagem pro espectador. Ao assistirmos um filme, vemos milhares de palavras na tela, seja de forma diegética, presente no cenário, objetos, ou de forma extra-diegética, como nas legendas, por exemplo. Sendo assim, o que faz com que as palavras sejam memoráveis nesse filme? Por que a gente lembra das palavras? Bom, o linguista Karl Buchel propõe a divisão de linguagem em 3 diferentes funções, de expressão, ativação e descrição. Uma informação pode ser transmitida de forma a passar certa emoção vinda do emissor e de forma a gerar certa emoção no receptor. E é basicamente isso que acontece com as palavras em Homem-Aranha no Aranhaverso. Elas deixam de ser apenas palavras. A utilização das onomatopeias, por exemplo. Ao usarem como caráter narrativo, a linguagem escrita passa a ter um peso bem grande, transmitindo não só as emoções dos criadores, mas dos próprios personagens. De forma literal até. E essa carga é aumentada devido ao próprio aspecto fílmico. Essas pequenas mudanças imprimem um novo estilo para a obra. Demonstra como tudo foi arquitetado para criar uma correlação entre os quadrinhos e o cinema. Corte a corte, palavra por palavra. Bom, realmente estamos na era da imagem. E com tantas criações visuais, algumas se destacam mais do que outras. Ao se apropriar de uma linguagem já estabelecida nos quadrinhos, Homem-Aranha no Aranhaverso cria algo diferente, um quadrinho animado ou um filme em quadrinho. No final, o filme se torna icônico por conseguir utilizar de cada aspecto estético, não apenas para comunicar a história, mas por fazer senti-la em cada detalhe.